dia, oitavo ano. Aqui quem vos fala é a professora Rosana Campos e daremos continuidade ao nosso conteúdo que é Revolução Francesa, certo? Na aula passada falávamos sobre a formação da sociedade francesa, que é formada por 3 estados. Nós temos aí o primeiro estado, que é formado pelo clero, e o segundo estado pela nobreza, que juntos eles formam a aristocracia. E temos o terceiro estado, que é formado por trabalhadores, como os camponeses, a burguesia, que são pequenos proprietários de terras, e também artesãos, ok? Então, não esqueça desse detalhe, que é muito importante para entendermos o que nós iremos debatermos agora. Então, o tema de hoje que estaremos vendo e ouvindo será a queda da partilha, tá, galerinha? Que são 10 anos de revolução. O que foi essa queda da partilha? Primeiramente, vamos entender o que foi partilha. A partilha nada mais nada menos, galerinha, do que uma prisão. Isso mesmo, era uma prisão e ela ficou conhecida como o símbolo do antigo regime. Essa prisão não era tão mais vista na época, inclusive só apenas há relatos que havia 7 prisioneiros da época quando foi tomada. O que acontece? Percebe-se que as insatisfações da classe trabalhadora pelas péssimas condições de vida que eles tinham e por a sua obrigação de pagar alta taxa de impostos fez com que já tivesse esse pensamento de revolução, já é algo de conflito. Mas de fato, devido a tudo isso, houve também a questão da crise econômica, foi um dos fatores cruciais para isso. A fome começou a se alastrar na época. Então, a partir daí começou digamos, o início dessa Revolução Francesa, ok? Então, nós vamos entender. Então, a partilha, só para nós entendermos, ela foi apenas o início da Revolução Francesa, ok? A Revolução Francesa foi algo que se propagou muito rápido, foi, como dizem, muito depressa. E isso levou com que levantasse outros grupos guerreiros que se aliassem aos grandes revolucionários. Um exemplo desse grupo nós temos aí, inclusive no livro de vocês na página 203, os sans-culottes, tá, galerinha? Os sans-culottes que justamente era um grupo de pessoas radicais, tá? Pessoas trabalhadores do campo, artesãos, e eles eram chamados por esse nome pela sua característica, pelas suas vestes. Eles usavam calças curtas, enfim, as suas características aparentemente. Então eles ficaram conhecidos por este nome. E eles foram muito, mas muito necessários. Eles fizeram toda a diferença na Revolução, ok? Mas antes de nós entendermos, vamos conhecer o que aconteceu anteriormente, antes disso. O que acontece? O povo estava revoltado, estavam com fome. Além da fome que estava batendo, tinha grande satisfação, porque as vantagens maiores que tinha era apenas a elite, a sociedade aí da nobreza, os mais poderosos. E isso, a desigualdade era tão grande na época, galera, que justamente foi um dos itens cruciais da Revolução. Tá? Então a gente vai entender mais ou menos que a Revolução Francesa foi esse conflito de classes sociais, poder econômico, político, e a gente vai entender justamente e chegarmos à conclusão dos principais temas abordados na Revolução Francesa. Pois bem, o que a gente entende? Quando o rei Luís XVI viu ali que a situação estava se agravando cada vez mais, ele rapidamente fez uma reunião, convocou a Assembleia Geral dos Estados Gerais, né, que era formado por conselheiros, pessoas da alta sociedade, para decidir o que seria feito. Ele não é besta, o rei Luís, ele apenas disse, rapaz, não vou ficar com essa bomba para mim não, vamos jogar para ir para a Assembleia, então vamos lá. Que de fato aconteceu. Ele foi na convenção, eles queriam procurar uma solução, só que eles não queriam que isso afetasse no bolso deles, galerinha. Você acha que eles não queriam sofrer consequências? Como, por exemplo, conseguiram a solução se tirar
cortar os seus benefícios. Não, eles não queriam nada disso, eles tinham o intuito de justamente jogar para a Assembleia porque não queriam sofrer as consequências e nem perder nenhum benefício, tá? Então, justamente esse ponto que levou a sociedade da época, principalmente que era formado por 97%, que é o terceiro estado, a uma grande revolução, né, galerinha? Não foi à toa que essa revolução aí se estendeu. O que percebe-se? Não funcionou. O que os revolucionários queriam? A classe batalhadora, trabalhadora, eles queriam igualdade, direitos iguais. Foi aí então que entrou aí a monarquia constitucional. Isso mesmo. O que é monarquia? Eu creio que vocês lembram. É o poder centralizado na mão de um rei ou rainha. Só que a partir daí começou, meu amigo, a ser limitado, tá? O poder do rei começou a chegar, ter um limite X. Foi aí então que a classe da sociedade, a classe mais alta, começou a temer, começou a sentir que eles iriam sofrer algumas consequências. Foi aí então que a classe trabalhadora, os camponeses, começaram a se aliviar dos fardos, o jugo, o trabalho árduo, aquilo que era ali cobrado foi diminuindo mais e mais. E vários direitos foram conquistados durante essa grande batalha aí, essa grande revolução, galerinha. Aí, logo em seguida, surge aí, nada mais nada menos, a Convenção Nacional, que foi uma nova, digamos, uma nova ordem, uma nova organização, tá? Eu convido até vocês a conhecerem detalhe por detalhe dessa nova organização, que eram formados por classes da sociedade, tá, galerinha? E é bem interessante que mais na frente a gente vai perceber que duas dessas classes, elas começam a ter uma rivalidade, e que é justamente entre os jacobinos e os girodinos, que está na página 203. Mais na frente eles começam a discordar de algumas ideias, de algumas posições e acabam entrando em conflito. E quem sai com essa vitória, galera, são os jacobinos, que começam a tomar várias medidas aí e a confiscar as terras, a distribuir para os camponeses, para os trabalhadores, começou a limitar o poder eclesiástico, ou seja, o poder da igreja. Então ele começa a limitar vários assuntos e temas importantes daquela época, ok, galerinha? Então eu espero que eu tenha despertado a curiosidade de todos vocês e que vocês possam ir buscar mais a fundo este assunto, tá? Espero também que vocês possam atentar a esses detalhes muito importantes. Gente, esse assunto é um assunto muito bom. Talvez eu poderia fazer aqui um vídeo de não sei quantos minutos para a gente debater e estarmos falando deste assunto, que é muito interessante. Nós vamos conhecer mais à frente, vamos levantar uma enquete, tá, galera? Eu vou fazer uma enquete com vocês, entre homens e meninas, e a gente vai debater ideias muito interessantes sobre essa Revolução Francesa, ok? Fiquem todos com Deus e espero que tenham despertado algumas ideias e pensamentos de você, aluno do Colégio Batista.